Shalom, meus amados irmãos do canal Envolvidos com Cristo. É uma alegria muito grande ter vocês aqui para mais uma videoaula abençoada. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e, claro, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Assim mais pessoas serão edificadas pela palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula sobre a lição 7 do terceiro trimestre de 2025 da CPAD para a classe de adultos. O tema de hoje é uma igreja que não teme a perseguição. E vamos mergulhar nas profundas verdades da palavra de Deus que nos ensinam sobre a fé e a coragem diante das adversidades. Para iniciar, vamos refletir sobre o nosso texto áureo, que se encontra em Atos capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a verdade prática desta lição nos diz: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. 1. A igreja será perseguida. 2. Deus a protegerá. Nesta lição, estudaremos como a igreja primitiva enfrentou essas oposições com coragem e fé, confiando na proteção divina. Através da ação de Deus, da intercessão da igreja e da ousadia dos discípulos, aprendemos que o verdadeiro povo de Deus não teme a perseguição, pois sabe que o Senhor é seu refúgio e fortaleza. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Palavra-chave: perseguição. Tópico 1. A igreja perseguida. Item 1. Os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos capítulo 5, do verso 17 ao 24. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas, eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Lucas capítulo 20, do versículo 27 ao 40. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Item 2. Esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e a política, onde os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Atos, capítulo 5, versos 17 e 18. À medida que os cristãos testemunham da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Atos, capítulo 2 e verso 47. Muitos já haviam aceitado a fé. Atos 4 e verso 4. Esse número continuava crescendo. Atos 5 e verso 14. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. B. Na esfera política. Em Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Atos 12, verso 3. Item 3. A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Os crentes do Novo Testamento respondiam às oposições e às perseguições com intensas orações. A situação parecia impossível. Tiago já havia morrido
e Herodes tinha Pedro sob a custódia de 16 soldados. No entanto, a igreja vivia com a absoluta certeza de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16. E eles oravam intensamente e persistentemente pela situação de Pedro. Sinopse 1. A igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. A perseguição à igreja teve início quase que imediatamente depois de Pentecostes. Pedro tinha curado um homem coxo junto à porta formosa do templo, e uma grande multidão tinha testemunhado os resultados. Quando aquele que tinha operado o milagre aproveitou a multidão reunida para pregar a respeito de Jesus, os sacerdotes do templo o levaram preso. Capítulo 4. Libertado, em breve ele foi aprisionado novamente com outros apóstolos. Capítulo 5. Estevão foi a próxima vítima, só que desta vez houve uma morte. Capítulo 7. Este martírio deu início a uma onda violenta de perseguições aos crentes de Jerusalém. Capítulo 8. Saulo tentou levar a sua perseguição à igreja que estava em outros lugares, mas ele mesmo se tornou um prisioneiro do Senhor na estrada para Damasco. Tópico 2. A igreja protegida tem um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição Deus provê livramento para os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão. Atos capítulo 12 e versículo 7. Com Filipe em sua missão evangelística. Atos capítulo 8, versículo 26. Em missão na casa do centurião romano. Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 3, e com o apóstolo Paulo em alto mar. Atos capítulo 27, versículo 23-24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1, verse 14, tem 2. A intercessão da igreja. Atos no capítulo 12 e versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmã do Jó, é mencionada anteriormente, e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Atos 12, versículo 2. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Item 3. O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos 4 e verso 31. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Atos 2 versos Shi e Shra. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos capítulo 10 verso 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 8 versículo 15. Não podemos subestimar a importância da oração. A conhecida frase muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder ainda continua atual. Sinopse 2. Mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou seu poder de proteção. Logo pela manhã, Caifás e seus companheiros convocam uma reunião geral do Sinédrio. Os guardas do templo são enviados para trazer os prisioneiros, mas eles encontram a prisão vazia. Verso 22. Todos os 12 desapareceram. Quando as autoridades ficam sabendo do desaparecimento dos apóstolos, se afligem e se sentem indefesas, não sabendo do que viria a ser aquilo. Verso 24. Eles não sabem o que fazer ou dizer. Alguns, como Gamaliel, Atos 5 do verso 34 ao verso 40, pode ter considerado que o sobrenatural estava em ação, sobretudo visto que milagres tinham sido feitos pelas mãos dos apóstolos. Mais tarde, o mensageiro os informa que os apóstolos estão no templo, como o anjo tinha instruído. Eles estão falando ao povo as palavras desta vida de salvação provida em Jesus Cristo. Tópico 3. A igreja destemida. Item 1. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Atos capítulo 5 e verso 25. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Item 2. Convictos de sua fé.
Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, Atos capítulo 5, versículo 29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Sinopse 3. O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. Conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João capítulo 16, versículo 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Muito obrigado por acompanhar esta videoaula. Que Deus abençoe a todos e que possamos viver a verdade de Cristo em nosso dia a dia. Até a próxima. Shalom, envolvidos com Cristo.